Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu Marcos, onde Jesus não apenas multiplica pães para saciar a fome de uma multidão, mas também revela verdades profundas sobre fé, identidade, renúncia e discipulado. Prepare-se para mergulhar num texto que confronta, alimenta e transforma. Aquela multidão não era pequena. Gente de tudo quanto é canto, de diferentes lugares, etnias e histórias, mas com um só foco: estar com Jesus. E o mais impressionante, talvez até desconcertante para os padrões humanos, é que esse povo estava com ele havia 3 dias. Não 3 horas, nem 3 cultos, nem 3 reuniões com ar-condicionado e cadeiras almofadadas. 3 dias inteiros, acompanhando Jesus sem arredar o pé, mesmo sem garantia de comida, de descanso, de estrutura. Era um povo faminto, sim, mas não apenas de pão. Era uma fome mais profunda, aquela que corrói a alma quando se está distante da palavra viva. E é exatamente essa fome que desperta o olhar de compaixão de Jesus. Naquele momento, Jesus reúne os discípulos e declara algo que ecoa muito além daquele deserto. Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Isso está registrado em Marcos capítulo 8, versículo 2. Repara só na escolha das palavras. Ele não diz apenas que está preocupado ou que percebeu a necessidade. Ele sente compaixão. Uma palavra que no grego original carrega a ideia de se mover nas entranhas, de um sentimento visceral, profundo, como se o próprio coração fosse tocado pela dor do outro. E é aí que a gente começa a entender quem é esse Jesus. Ele não é só um mestre sábio, não é apenas um operador de sinais, mas alguém que se importa, que se inclina para as dores humanas, que se envolve. O olhar de Jesus vai além da superfície. Ele não vê apenas corpos fatigados pelo sol do deserto ou estômagos vazios. Ele vê almas que clamam por algo que nem sabem nomear direito, mas que reconhecem quando estão perto dele. E é aí que vem o dilema que ele apresenta. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe, conforme Marcos capítulo 8, versículo 3. Ou seja, ele pensa no depois, no que acontece quando a emoção passa e a realidade bate à porta. Jesus cuida da alma, mas também não despreza o corpo. E então, como tantas outras vezes, os discípulos mostram aquela limitação que a gente também carrega no peito. Como poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Está aí em Marcos, capítulo 8, versículo 4. O deserto, na perspectiva humana, é lugar de impossibilidades. Lugar onde não brota nada, onde não se semeia nem se colhe. Mas Jesus tem prazer em transformar o deserto em banquete. A resposta dos discípulos não é maldade, nem falta de vontade. É falta de visão espiritual. É uma mente ainda presa ao natural. Eles haviam presenciado o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes em outro momento. Como esquecer aquilo? Mas agora o coração hesita. A fé vacila. E não é exatamente assim conosco. A gente vê Deus agir ontem, mas hoje já está duvidando outra vez. Jesus então vai direto ao ponto. Quantos pães tendes? Pergunta registrada em Marcos capítulo 8, versículo 5. Eles respondem 7. 7 pães, um número que não parece suficiente nem para um grupo pequeno, quanto mais para uma multidão. Mas o 7, na simbologia bíblica, é um número de plenitude, de algo completo. Não por acaso, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, completando a obra. Aqui, o número não fala apenas de quantidade, mas de significado espiritual. Com pouco, Deus pode fazer o completo. Jesus então organiza aquela multidão. Manda que se assentem no chão. Isso não é detalhe irrelevante. Assentar é um gesto de confiança. É como se dissesse, aquietem-se, o alimento está vindo. É também uma postura de recepção. Não há agitação, não há desespero. Há uma ordem que se instala em meio ao caos da fome. Jesus toma os 7 pães, dá graças. O gesto de levantar os olhos ao céu, de reconhecer que tudo vem do Pai, e começa a partir os pães, entregando aos seus discípulos, que por sua vez servem ao povo. Isso está narrado em Marcos capítulo 8, versículos 6 e 7. O detalhe que Marcos registra é que também havia alguns peixinhos. Jesus abençoa esses também e reparte. É pão e peixe outra vez. E é interessante notar que, apesar de já ter feito um milagre semelhante anteriormente, com 5 pães e 2 peixes, ele não repete exatamente o mesmo gesto, como se o milagre fosse uma fórmula mágica.
Não. Cada situação é única. Cada milagre tem seu contexto, seu ensino, sua pedagogia. O resultado? Comeram e se fartaram, como está escrito em Marcos capítulo 8, versículo 8. Não foi só para enganar a fome. Não foi só um belisco para continuar o caminho. Foi fartura. Foi abundância. E não termina aí. Ainda sobraram 7 cestos de pedaços. Sobrou. Isso diz muito. Diz que em Deus nunca falta. O milagre não é só na medida. É transbordante. A economia do céu não trabalha com escassez, mas com graça abundante. O número 7 se repete aqui, como que selando a plenitude do ato divino. Marcos encerra essa parte do relato mencionando que estavam ali cerca de 4.000 pessoas, conforme Marcos capítulo 8, versículo 9. 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como é o costume das contagens daquela época. Se a gente considerar as famílias, essa multidão podia facilmente ultrapassar 10.000 pessoas. Gente demais para tão pouco alimento. Mas o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. E isso não é frase de efeito, é teologia vivida. Esses 4.000 diferentes dos 5.000 alimentados anteriormente. Aqueles estavam em território majoritariamente judeu. Este grupo aqui está em uma região predominantemente gentílica. Ou seja, Jesus não repete o milagre apenas como uma segunda versão, mas amplia o alcance. Ele está mostrando que sua compaixão ultrapassa as fronteiras de Israel. O pão do céu agora também é para os que estão além do muro. A inclusão está em cada pedaço repartido. Cada gesto, cada oração, cada bênção liberada ali aponta para um reino que abraça, que alimenta, que acolhe. O Messias judeu está mostrando que o reino que ele traz não é excludente, mas universal em seu alcance. O deserto aqui se transforma num palco de revelação. O mesmo deserto que no passado fora palco de murmuração e morte, agora é lugar de provisão e vida. Nos dias de Moisés, o povo murmurava e recebia o maná com queixas. Aqui o povo permanece firme por 3 dias e recebe pão com gratidão. A diferença? A presença de Jesus no centro da história. Ele é o novo Moisés, mas infinitamente maior. Ele não apenas ora e o pão desce do céu. Ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu. O uso dos cestos, por exemplo, também carrega significado. No relato anterior, com os 5.000, sobraram 12 cestos. Um número que remetia às 12 tribos de Israel, simbolizando a suficiência para todo o povo judeu. Agora, com os gentios, sobram 7 cestos, número da plenitude, sugerindo que essa multiplicação é para além das fronteiras étnicas. Há pão para todos, há graça para quem crê. O reino não tem fronteiras geográficas, culturais ou étnicas. O reino é para os que permanecem com ele, mesmo no deserto, mesmo sem garantias, apenas confiando na compaixão que emana de seu olhar. Esse episódio não é só mais uma história de milagre. Ele é uma declaração escancarada de que Jesus veio para quebrar paradigmas, para saciar todas as fomes, para mostrar que onde os homens veem escassez, ele manifesta abundância. Onde o deserto grita morte, ele declara vida. Onde há gentios esquecidos, ele estende a mão com pão. O que se vê aqui é o evangelho em ação. Partir o pão, repartir o pão e deixar que sobre. Porque quando se reparte com Cristo no centro, nunca falta. Logo depois desse milagre arrebatador, Jesus não se demora. Ele entra no barco com seus discípulos e parte para a região de Dalmanuta, como diz Marcos capítulo 8, versículo 10. Um lugar pouco conhecido, cercado de mistério, e que alguns estudiosos associam com a área de Magadã ou Magdala, próxima ao Mar da Galileia. O importante aqui não é tanto a localização geográfica exata, mas o que acontece quando ele chega lá. E é quando pisa em terra firme que os fariseus aparecem novamente. Aqueles mesmos que andavam sempre rondando, espreitando, observando, não para aprender, mas para encontrar alguma falha. Como se Deus feito carne pudesse tropeçar em algo. Eles vêm e começam a discutir com ele, pedindo um sinal do céu, querendo testá-lo, conforme Marcos capítulo 8, versículo 11. Repare bem, acabaram de acontecer milagres aos montes, libertações, curas, multiplicação de pães. Mas nada disso bastava para esses corações endurecidos. Eles queriam um sinal do céu, como se as obras que Jesus realizava na terra não tivessem valor. Esse pedido na superfície parece espiritual. Queremos uma confirmação do alto, algo celestial. Mas na verdade é incredulidade disfarçada de piedade. É uma tentativa de colocar Jesus à prova, como se ele fosse um mágico e Deus um palco. Eles não buscavam crer, buscavam argumentos para continuar na descrença. E é nesse momento que o texto de Jesus geme profundamente em seu espírito. Marcos capítulo 8, versículo 12. Que expressão forte.
Não é apenas uma frustração humana. É um lamento do coração divino diante da incredulidade persistente. É como se o filho dissesse: até quando vocês vão resistir ao que está diante dos seus olhos? Ele então responde com firmeza: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E assim os deixa. Não é que Jesus negue sinais por orgulho ou birra. É que ele não se submete a caprichos. Os sinais que ele realiza não são para satisfazer curiosidade religiosa, mas para revelar o reino. E o reino não se negocia com quem não quer ver. Por isso, sem dar o espetáculo que os fariseus queriam, Jesus entra de novo no barco e vai embora. Agora rumo à região do outro lado, como narra Marcos capítulo 8, versículo 13. O clima muda completamente. Se antes estávamos diante de um embate com religiosos céticos, agora a cena muda para o interior do barco. E o detalhe que Marcos nos conta é que os discípulos tinham esquecido de levar pão, e só tinham um pão consigo. Versículo 14. E essa pequena observação ganha um peso enorme quando se lê à luz do que havia acabado de acontecer. Eles tinham visto 7 pães alimentarem 4.000 pessoas, e agora estavam inquietos por estarem com apenas um pão no barco. Um pão, mas com Jesus ali. E mesmo assim, ansiosos. A memória curta da fé humana é um tema constante nos evangelhos. Jesus então lança uma advertência. Ele diz: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Marcos capítulo 8, versículo 15. E aqui precisamos parar e refletir, porque isso carrega uma carga simbólica profunda. O fermento, na cultura judaica, representava algo que se espalhava, que contaminava silenciosamente. Era frequentemente usado como símbolo do pecado ou da corrupção que começa pequena, mas se infiltra e toma conta. Jesus não está falando de fermento literal. Ele está advertindo contra 2 formas de distorção espiritual. O fermento dos fariseus é a hipocrisia religiosa, a formalidade vazia, a incredulidade disfarçada de zelo, aquela obsessão por ritos, tradições e aparência, mas sem vida, sem fé genuína. Já o fermento de Herodes representa o mundanismo político, a aliança com os poderes corruptos, a manipulação para se manter no controle. São 2 extremos que contaminam o coração. Um tenta controlar Deus por meio da religiosidade, o outro o substitui pela sede de poder. Mas os discípulos não captam essa profundidade. Eles acham que Jesus está falando do fato de não terem trazido pão. Ou seja, a mente deles está presa ao natural, ao imediato, ao visível. Eles ainda não compreendem que o Mestre está sempre operando em uma camada mais profunda. Por isso, Jesus os repreende com uma sequência de perguntas que mais parece uma radiografia da alma. Ele diz: por que discutis que não tendes pão? Ainda não percebeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Marcos capítulo 8, versículo 17. É um momento de exortação amorosa, mas firme. Jesus está tocando na ferida da fé que vacila mesmo diante da presença dele. E segue: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Versículo 18. Isso lembra as palavras dos profetas antigos, que denunciavam o povo por ter olhos e não enxergar, ouvidos e não ouvir. Ou seja, a insensibilidade espiritual não é novidade. É algo que afeta inclusive quem anda com Jesus, quem participa dos milagres, quem está no barco. Jesus então chama a memória deles. Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles respondem: 12. E então ele continua: e quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles dizem 7. Conforme Marcos, capítulo 8, versículos 19 e 20. E por fim ele pergunta: ainda não compreendeis? Versículo 21. Essa pergunta não é uma acusação fria, mas um chamado à consciência. Jesus está dizendo: vocês estavam lá, viram, participaram. Por que ainda temem pela falta de pão? O ponto não é o pão em si, é a confiança no Deus que provê. O problema não está no estômago vazio, mas no coração incrédulo. O pão era só um símbolo. O que Jesus queria mesmo era que eles percebessem que, estando com ele, nunca lhes faltaria nada. Nem pão, nem direção, nem propósito. Nesse trecho, o evangelista nos leva do milagre à reflexão, da abundância à advertência. O mesmo Jesus que multiplica pães para multidões, agora confronta os corações mais próximos dele. Porque o objetivo final não é alimentar o corpo apenas, mas despertar uma fé que não dependa da quantidade de pães no cesto, e sim da certeza de que se ele está no barco, o pão nunca será o problema. Em seguida, eles chegam a Betsaida.
E aqui o cenário muda de novo. Saímos do barco da discussão sobre o pão e a incredulidade para uma nova cena carregada de significado, sensibilidade e revelação progressiva. Um cego é trazido até Jesus. As pessoas não só o conduzem, mas suplicam que Jesus toque nele. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 22. Há uma intercessão coletiva, um movimento de fé da comunidade. Alguém que por si só não poderia alcançar Jesus é trazido por outros que creem. Isso já diz muito sobre o papel da igreja. Às vezes, somos nós que vemos e levamos quem não vê até aquele que pode restaurar. Mas o que acontece a seguir foge de qualquer padrão ou repetição. Jesus toma o cego pela mão e o leva para fora da aldeia. Esse gesto é forte. Ele não faz um milagre ali no meio do povo. Ele conduz o homem para fora, num movimento de separação. Talvez porque Betsaida já havia sido alvo de repreensão de Jesus em outra ocasião, por causa da incredulidade dos seus habitantes. Ele mesmo chegou a dizer: "Ai de ti, Betsaida", em Mateus capítulo 11, versículo 21. Ou seja, a cidade que deveria ser uma casa de pesca, um lugar de alimento e vida, havia se tornado um lugar de cegueira espiritual. E o cego precisava ser tirado de lá para ver. Jesus cospe nos olhos do homem e impõe as mãos sobre ele. Versículo 23. Esse ato é, no mínimo, curioso. E não foi a única vez que Jesus usou saliva em uma cura. Depois de tocar, Jesus faz uma pergunta: "Vês alguma coisa?" E o homem responde: "Vejo os homens porque como árvores os vejo andando." Versículo 24. Essa resposta é uma das mais humanas e reveladoras de todo o Evangelho. O milagre aconteceu, mas ainda não está completo. O homem enxerga algo, mas não com clareza. O processo foi iniciado, mas ainda precisa de mais uma etapa. E isso ensina demais. Às vezes a cura espiritual, emocional ou até mesmo física não vem de uma vez. É progressiva. Jesus poderia tê-lo curado instantaneamente, como fez em tantas outras ocasiões. Mas aqui, ele quis mostrar que há momentos em que a revelação é gradual. Primeiro, vemos vultos, formas sem definição, uma fé ainda turva. Depois, com novo toque, vemos com nitidez, com profundidade, com precisão. Então Jesus impõe as mãos outra vez sobre os olhos dele. E o texto diz que ele passou a ver claramente, ficou restabelecido e via tudo distintamente. Conforme Marcos capítulo 8, versículo 25. Olha a beleza disso. A cura de Jesus não é parcial, nem superficial. Quando ele conclui a obra, é com perfeição. Aquele homem que antes dependia de outros, agora enxerga com autonomia. Não só vê, mas vê tudo claramente. Jesus então o despede com uma instrução precisa: "Não entres na aldeia." Versículo 26. E isso não é só sobre evitar alarde. É um comando com propósito. Voltar para Betsaida poderia significar mais que um retorno geográfico. Poderia ser uma volta ao ambiente de incredulidade que o mantinha cego. Jesus o cura, mas também o previne. Não volte para onde tua visão espiritual foi sufocada. Esse trecho é mais do que uma cura física. É uma parábola viva. É um espelho da caminhada de fé. Começamos sem ver ou vendo embaçado. Aos poucos, com o toque do Senhor, nossos olhos se abrem. E cada novo toque é um convite para ver com mais profundidade, com mais clareza, com mais verdade. O que ele faz não é apenas curar olhos naturais. É abrir olhos da alma. E o que se aprende aqui é que estar com Jesus é mais do que receber milagres. É enxergar a realidade como ela realmente é. Ver a luz, discernir o caminho e nunca mais tropeçar no escuro. Na sequência, a narrativa nos transporta para os arredores de Cesareia de Filipe, uma cidade estrategicamente localizada no norte de Israel, aos pés do Monte Hermon, já quase na divisa com o território sírio. Essa região era famosa por seu sincretismo religioso. Ali havia um santuário dedicado a Pan, deus da natureza na mitologia grega, além de templos imperiais para culto a César. Era um lugar saturado de imagens, crenças, ruídos espirituais. E é justamente nesse ambiente carregado de idolatria, entre deuses de pedra e homenagens ao poder romano, que Jesus escolhe fazer uma pergunta crucial aos seus discípulos. No caminho, enquanto caminham juntos, ele olha para eles e pergunta: "Quem dizem os homens que eu sou?" Marcos capítulo 8, versículo 27. Não é que Jesus estivesse em crise de identidade, nem à procura de elogios. A pergunta tem uma intenção pedagógica. Ele está conduzindo os discípulos a uma reflexão sobre a percepção pública dele. Afinal, por onde passava, multidões se formavam, milagres aconteciam e rumores se espalhavam. Eles respondem com o que ouviram por aí: João Batista, outros, Elias e outros, algum dos profetas. Versículo 28.
Repare que todas essas opções são elogiosas, honrosas até. João Batista era o último grande profeta antes da vinda do Messias. Elias era o profeta esperado que, segundo a profecia, viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E os demais profetas representavam a voz de Deus no Antigo Testamento. Mas nenhuma dessas respostas era suficiente. Nenhuma chegava perto da essência de quem ele realmente era. Então Jesus afunila o assunto. Ele sai do que dizem por aí e entra no "E vós, quem dizeis que eu sou?" Marcos capítulo 8, versículo 29. A pergunta agora se torna pessoal. Não adianta saber o que os outros pensam. Não basta repetir opiniões populares. O discipulado exige uma confissão direta, íntima, sem terceirizações. E é nesse momento que Pedro, impulsivo como sempre, se adianta e diz: "Tu és o Cristo." Essa confissão é colossal. É a pedra angular da fé cristã. Pedro não está apenas dizendo que Jesus é um mestre, um profeta ou um líder. Ele está afirmando que Jesus é o Messias prometido, o ungido de Deus, aquele que viria para restaurar todas as coisas. Essa declaração, feita justamente em território dominado por ídolos e imperadores, é uma espécie de afronta espiritual às potestades daquele lugar. Como quem diz: não, o verdadeiro Filho de Deus não é César, nem Pan, nem nenhum ídolo esculpido. É esse homem simples que caminha conosco, que reparte pão, que toca leprosos, que cura cegos. Mas logo depois dessa confissão gloriosa, vem uma ordem enigmática. Jesus os adverte para que não digam isso a ninguém. Versículo 30. Por que esse silêncio? Porque, naquele momento, a compreensão messiânica do povo era distorcida. Muitos esperavam um libertador político, um guerreiro que derrotaria Roma. Se os discípulos saíssem anunciando que o Cristo havia chegado, com base nas expectativas erradas, isso geraria tumulto e confusão. Jesus precisava corrigir a ideia de Messias antes de anunciá-la publicamente. Por isso, em vez de mandar espalhar, ele silencia os discípulos. E é aí que começa a explicação mais difícil. Jesus começa a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse, conforme Marcos capítulo 8, versículo 31. A expressão "era necessário" não é apenas uma constatação, é uma afirmação de propósito divino. O sofrimento do Cristo não é um acidente de percurso, é parte do plano eterno. Ele não veio apenas para ensinar ou para curar, veio para morrer. Essa era a pedra de tropeço, porque na mente judaica da época, o Messias não podia morrer. Ele tinha que vencer, conquistar, dominar. Mas Jesus inverte a lógica. A vitória viria pela cruz, não pela espada. Ele falava abertamente sobre isso, sem parábolas, sem metáforas, versículo 32. E Pedro, o mesmo que acabara de confessar que Jesus era o Cristo, agora o toma à parte e começa a repreendê-lo. É quase inacreditável. Pedro, que teve uma revelação tão profunda, agora tenta impedir que Jesus siga o caminho da cruz. Talvez ele estivesse tomado de zelo, de medo ou de confusão. Talvez estivesse tentando proteger seu mestre, mas na prática estava se opondo ao plano de Deus. Jesus então se volta, olha para os discípulos e com uma força que atravessa os séculos diz a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens." Marcos capítulo 8, versículo 33. Essa repreensão é pesada, mas precisa. Não é que Pedro estivesse possuído pelo diabo, mas, naquele momento, sua fala refletia a tentação satânica de evitar a cruz. Era a mesma tentação do deserto, quando o maligno ofereceu reinos sem sofrimento. Agora, ela vem travestida de amizade e preocupação. Jesus não podia permitir isso. Ele denuncia, ali mesmo, que qualquer tentativa de evitar o sofrimento redentor é obra do inimigo. Porque a cruz não era opcional, era essencial, era o caminho do reino. Pedro queria glória sem dor, vitória sem sacrifício. Mas Jesus revela que, sem cruz, não há coroa. O discipulado passa pelo Calvário antes de chegar à ressurreição. Logo em seguida, como se quisesse firmar de vez o que acabara de ensinar aos discípulos, Jesus chama a multidão, junta com os seus seguidores mais íntimos e, com voz firme, lança uma das declarações mais profundas, confrontadoras e definidoras de toda a sua missão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. Essa frase não é apenas um convite, é uma convocação radical. Ela não oferece conforto, não promete facilidades, não adocica a jornada. Jesus está dizendo: se você quer vir comigo, então precisa morrer para si mesmo.
Negar-se a si mesmo significa abrir mão do trono do próprio coração, deixar de ser o centro das próprias decisões, parar de seguir os próprios desejos como soberanos. É abrir mão de controlar a própria narrativa, reconhecer que o senhorio pertence a outro, a ele. Mas ele vai além. Tome a sua cruz. Naquele contexto, a cruz não era símbolo de fé, nem ornamento de altar. A cruz era o mais terrível instrumento de execução do Império Romano. Era sinal de vergonha, dor, humilhação pública. Quando alguém carregava uma cruz, todos sabiam. Aquele homem estava indo morrer. Então Jesus não está falando de suportar um problema ou enfrentar uma fase ruim. Tomar a cruz é estar disposto a morrer, não só fisicamente, mas no ego, na vontade própria, no orgulho, nos planos pessoais. Seguir Jesus, portanto, não é uma adesão emocional ou uma escolha conveniente. É entrega total. É caminhar com Ele, mesmo quando o caminho leva ao Gólgota. É dizer, Senhor, já não sou eu quem vive. E Ele explica por quê. No versículo 35, ele declara: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Essa é uma das declarações mais contraintuitivas que o ser humano pode ouvir. O mundo nos ensina a proteger, garantir, acumular, defender nossa vida a qualquer custo. Mas o Evangelho diz que a verdadeira vida não é encontrada na autopreservação, e sim na entrega. Que a plenitude não está em agarrar, mas em soltar. Que quanto mais a gente tenta manter tudo sob controle, mais escapa pelos dedos. Mas quem entrega sua vida por amor a Cristo, paradoxalmente, a encontra. Jesus continua com uma pergunta que atravessa os séculos e ainda hoje arde nos ouvidos de quem lê. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 36. A pergunta não é retórica, é um alerta. Vivemos numa geração que corre atrás do mundo inteiro. Sucesso, aplausos, conquistas, experiências, prazeres. Mas o que adianta ter tudo isso e perder o que é eterno? Trocar a alma por fama é a transação mais trágica que alguém pode fazer. E muitos fazem, todos os dias, sem nem perceber. E Jesus aprofunda ainda mais. Ou que dará o homem em troca de sua alma? Versículo 37. A alma humana não tem preço. Não há bem, título, valor ou glória que a compre de volta. É como se Jesus dissesse, você só tem uma alma. Cuide dela como quem guarda um tesouro. Não a negocie por nada. E então vem uma advertência solene, que ressoa como um trovão na consciência. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Versículo 38. A geração a que Jesus se refere era aquela marcada pela infidelidade espiritual, pela corrupção moral, pela idolatria disfarçada de religiosidade. Mas, de certa forma, essas palavras se aplicam a toda geração que escolhe o aplauso do mundo ao invés da fidelidade ao reino. Ser discípulo é não se envergonhar do Mestre. É afirmar a fé mesmo quando ela é ridicularizada. É viver os valores do reino mesmo que isso custe rejeição. E Jesus não fala aqui de um simples constrangimento. Ele fala de uma negação prática, de viver como se ele não fosse digno de confiança ou obediência. E deixa claro, quem se envergonha dele agora, ouvirá o mesmo do próprio Senhor quando ele voltar em glória. Uma cena que ainda está por vir, mas que define o destino eterno. Essas palavras não são para serem apenas lidas. São para serem absorvidas como uma semente que brota e transforma. São o chamado de Jesus à renúncia, à entrega, ao discipulado real. Seguir Jesus é morrer para o mundo e viver para a eternidade. É perder a vida de agora para encontrar a verdadeira vida que nunca termina. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E que jornada profunda foi essa? Caminhamos por desertos onde o pão foi multiplicado não só para saciar estômagos, mas para revelar que a compaixão de Jesus transborda fronteiras e supera qualquer escassez. Vimos como ele não apenas alimenta, mas também ensina, exorta e desperta. Assistimos ao Mestre alertando seus discípulos sobre os perigos do fermento da religiosidade vazia e da aliança com o mundo, nos lembrando que a verdadeira cegueira não está nos olhos, mas no coração que se recusa a ver. Meditamos sobre o cego de Betsaida, cuja cura aconteceu em 2 etapas, como uma parábola viva do processo de fé e entendimento que todos nós enfrentamos. Passamos por Cesareia de Filipe, onde em meio a uma terra marcada por ídolos e deuses falsos, Pedro fez a grande confissão: Tu és o Cristo.
Mas também vimos como, logo em seguida, a carne tenta resistir ao caminho da cruz, o único caminho que conduz à verdadeira vida. E fomos confrontados por Jesus, que não suavizou as exigências do discipulado. Ele disse com todas as letras: quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. Ele não nos prometeu conforto, mas vida verdadeira. Não nos atraiu com glórias terrenas, mas nos ofereceu uma alma eterna, que não pode ser comprada nem vendida. O alerta dele ecoa forte. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No fim, cada palavra de Jesus nesse capítulo é um convite ao despertamento, à renúncia e ao realinhamento com os valores do reino. O Evangelho não é só sobre milagres e pão repartido. É sobre a cruz e sobre como ela redefine tudo o que somos. Hoje, se ouvirmos sua voz, não endureçamos o nosso coração. Porque o Cristo que partiu o pão é o mesmo que nos chama a partir com ele, rumo à cruz, rumo à glória. Que a gente escolha todos os dias não o caminho mais fácil, mas o caminho que conduz à vida eterna. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.